Olá, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém? Com todos vocês. Glória ao nome do Senhor Jesus. Hoje, um dia especial, qual fez o Senhor para que eu e você viesse estar aqui, né? Vivendo e glorificando o nome dEle. Essa oportunidade eu quero estar compartilhando com os irmãos uma passagem que, quando eu deitei ali para poder dormir, eu sempre oro, faço uma oração juntamente com minha esposa e peço uma palavra a Deus e abro, porque eu sei que Deus ele é perfeito em tudo quanto Ele faz e Ele fala. E o Senhor falou comigo, e depois que eu li essa palavra, eu voltei a orar. Deus foi me tomando em algumas situações para poder orar acerca de algumas situações. E Ele me incomodou para que eu viesse estar fazendo este vídeo, porque eu creio e tenho certeza de que tem alguém, existem pessoas que vão precisar ouvir o que a palavra de Deus, não o que eu tenho para dizer, mas o que a palavra de Deus tem para dizer. Porque é ela que tem poder de transformar a sua vida, como tem transformado e transformou a minha. Glória a Deus. E transformou a vida de milhares de pessoas que nós outrora viu em uma situação e hoje já é outra. A palavra de Deus ele tem esse poder. Conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra, é o que sai da boca do Senhor. Capítulo 8 do livro de Daniel, nos seus versos 19 ao 27 diz: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro que vistes com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, porém o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a mesma força, a força dele. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante e será entendido em adivinhações. Começa aqui o que este vídeo ele vai falar para nós. Vamos mais adiante. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá assombrosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Esse destruir aqui, no sentido hebraico original, mas na frente eu explico. Vamos adiantar o texto. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Oh, glória a Deus! E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. Amém. Até aqui. Eu li até o 26. Irmãos, talvez você já tenha ouvido diversas interpretações acerca das visões que o nosso irmão Daniel teve e a interpretação que Gabriel, o anjo, deu a ele. E quando você vai ligando os fatos,
que estão escritos aqui neste livro, as situações que aconteceram em nosso mundo, a gente vê que bate direitinho. Porém, tem uma parte, no versículo 23, que fala acerca de um poder que irá surgir nos dias próximos à vinda de Cristo. E eu tenho certeza que é os nossos dias. Eu tenho uma plena certeza que é os nossos dias. A palavra de Deus, ela tem se cumprido. A palavra do Senhor, ela tem nos mostrado claramente acerca das coisas a qual os profetas, os apóstolos, aqueles que andaram com Cristo, os pais da igreja, têm o tempo todo tentado nos alertar, nos falar, e tem acontecido. E muitos estão dispersos, muitos estão com os seus olhos tapados e não estão enxergando. E isso faz parte deste poder a qual nós vamos falar. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei. Aqui está falando de um poder. Aqui não está falando de um homem específico. Aqui está falando de um poder feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força destruirá assombrosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. É basicamente o que nós estamos vendo hoje. Quando você vai pegar a palavra na interpretação original, adivinhações, enigmas, você pega basicamente o que está acontecendo hoje. Tu já viu quanta gente está metida nesse negócio de feitiçaria, misticismo? Até nos púlpitos hoje a gente vê isso, meus irmãos. Até nos púlpitos nós vemos isso. O que eu quero te dizer é que nós não precisamos de chaveirinho, nós não precisamos de água em garrafinha, nós não precisamos de pedaço de madeira que veio de Israel para poder manifestar nada acerca de Deus, do que Ele tem para nós. Simplesmente temos que colocar os nossos joelhos no chão e clamar com fé de todo o nosso coração. E que, se for da vontade de Deus, com certeza acontecerá. E isso é um caminho que nós estamos dando para que esse poder venha cada vez mais se alastrar, do jeito que tem se alastrado. Observe como tem crescido o engano no mundo. Hoje a gente fica com o pé atrás com todas as pessoas que nós temos contato diário, porque a gente não sabe mais quem é verdadeiro, quem está sendo falso. A gente tem medo. E é basicamente o que nós estamos vivendo. E o engano se multiplicará. O engano tem se multiplicado, meus irmãos. Falsas doutrinas estão sendo pregadas. Meu Deus, é tanta coisa que nós estamos vendo. E aqui está dizendo que e destruirá os poderosos e o povo santo. Quando você vai pegar a palavra no original do hebraico, você entende que essa destruição, ela não é física, mas ela é moral, ela é espiritual. E quando nós não nos fortalecemos através da palavra de Deus, através do que o Senhor nos ensina, aqui, ó, a gente facilmente vira presa desses homens que enganam, que fazem
do povo de Deus, negócios. E está crescendo, irmãos. Está crescendo esse engano. E o Senhor, eu creio, está me trazendo aqui. É para poder te dizer, ore mais, meu irmão. Leia mais a palavra dele, se aprofunde em conhecer mais do Senhor. Não creia só pela boca de quem você ouve, não. Creia por experiência que você pode viver por si só. Porque certamente você será mais difícil de cair em contradições, em mentiras, em enganos. Porque você está buscando na fonte, meu irmão, direto na fonte. E quem busca direto na fonte, pega ali a pureza das coisas. Quando você pega de segunda mão, você já não sabe mais se é puro. Você já não sabe mais se é puro, mas quando você mesmo vai buscar na fonte, você tem a autonomia de dizer, não, aqui é limpo, aqui é sujo. Meu irmão, é isso aí, meus irmãos. Creia nisso. Deus, ele quer ter um particular conosco, mas a gente fica se privando. A palavra diz lá em Jeremias, clama a mim e mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Ele não está mandando alguém clamar por você, ele está mandando você, primeira pessoa, clama a mim e te mostrareis coisas grandes e ocultas que não sabem. Hoje as pessoas não querem mais orar. Hoje as pessoas não querem passar 1 hora de joelho. É umas orações supérfluas. A paciência tem se esgotado na vida das pessoas. Você vê pessoas impacientes. É só você sair aí e observar. Você vê, é uma agitação, é uma agonia. E quando você quer se sair disso, você está fora disso, você até se incomoda, porque você vê uma pressão mesmo assim, tomando conta das mentes, das vidas de muitos, e tudo por conta de que não estão orando. O engano está crescendo, meu irmão. O engano está crescendo e vai crescer cada vez mais. Mas temos a garantia que está aqui, ó. E se levantará, 25, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, Senhor Jesus, mas sem mão será quebrado. Oh, glória ao Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é um mistério. Sem mão será quebrado. Irmãos, eu costumo entender essa passagem aqui como as circunstâncias. Deus, ele usa das circunstâncias para poder fazer com que o mal se destrua por si só. O mal, ele sempre é autodestrutivo. Tem um ditado que nós temos no nosso país, que sempre dizemos, o mal se destrói por si só, e eu concordo, e é isso aí mesmo. O mal, ele é autodestrutivo. O mal, ele sempre entra em colapso quando ele se depara com a verdade, e a verdade é Cristo. De conformidade com que as pessoas vão caminhando no mal, eu não fui a minha vida toda cristão. Eu vivi tempos sombrosos, tempos tenebrosos. Eu fiz muitas coisas que, se eu pudesse voltar, eu não faria. Mas graças ao nome do Senhor Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus eu fui perdoado. Os meus pecados, ele foi lançado no mar do esquecimento. E hoje eu vivo vida de nova criatura. Vida de pessoa que morreu e nasceu de novo em Cristo, para a honra e glória dele. Então eu sei basicamente o que é viver. Eu soube o que é viver em pecado. Eu soube o que é viver em pecado, porque eu já vivi. E é basicamente isso que eu estou te falando, um autodestrutivo.
que de conformidade que a gente vai indo, a gente sente ali nos primeiros contatos, a gente sente a sensação boa, enganosa, né? É boa, mas é enganosa. E aí a gente vai indo, vai indo, vai indo, e cada vez mais que a gente vai se aprofundando na lama, a gente vai vendo que aquilo ali faz mal pra gente. O espírito que Deus colocou em nós, ele se incomoda, sabe? É uma coisa estranha que todo ser humano sente de conformidade que ele vai caminhando. Ele fica perturbado, ele fica pesado. Ele fica procurando uma paz, e essa paz ele só encontra em Cristo. É por isso que eu digo que todo mal, ele entra em colapso quando ele se depara com a verdade. A verdade é Cristo. E é este vazio que existe em muitas pessoas que estão vivendo distante de Cristo. E essa palavra, meu amigo, é para você hoje. Deus, ele quer te libertar. Deus, ele quer te tirar desse lamaçal. Deus, ele quer mudar a sua vida. Deus, ele quer fazer com que você venha fazer parte do exército daqueles que levantam, oram, clamam, profetizam. Deus, ele quer fazer isso na sua vida, assim como ele fez na minha, assim como fez na vida de muitos que nós conhecemos. Talvez hoje você esteja vivendo um hobby, você esteja vivendo um momento, o ápice do pecado. Tá bom, não tá? Tá massa, não é assim que diz? Tá massa, tá gostoso. Mas isso aí vai virar uma tristeza tão profunda dentro de ti. Vai existir um vazio dentro de você. Eu quero que você lembre dessa palavra aqui, se você tiver a oportunidade. Esse vazio, só quem pode completar é Jesus Cristo de Nazaré. Assim como aconteceu na minha vida, quando eu ficava vagando por aí, fazendo tudo que é tipo de coisa de errado. E aí me deparava quando eu deitava na minha cama e ficava, poxa, por que eu faço isso? Até chorava, sabe, de tristeza. Por que eu faço isso? Eu quero parar, eu vou parar. E não conseguia porque estava amarrado. Não é assim? Estava amarrado. Mas até o dia, né, que... sempre tem um dia, oh glória. Até o dia que o mal, ele se deparou com a verdade. Em uma ida minha à casa do Senhor, e foi feito um apelo, e uma mão foi levantada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, de reconhecendo que Cristo é o meu Salvador, é o suficiente que eu preciso para poder viver. As mãos foram levantadas, e dali em diante, daquele momento em diante, deste momento em diante, começa agora uma nova jornada. Aleluias. E não vai ser diferente na sua vida não, meu irmão. O mal, ele está crescendo, os fins dos tempos estão chegando. E Deus, ele está usando das circunstâncias, como a própria palavra diz aqui, ó. Todas as vezes que ele se tentasse levantar contra Cristo, contra as obras de Jesus, ele vai cair por terra, porque ele é um derrotado. Cristo já venceu ele naquela cruz. Cristo já tomou as chaves do inferno. E eu e você hoje temos livre acesso através do sangue dele. Aleluias. E ele está lhe dando uma oportunidade de você mudar de vida, de você ter a sua vida transformada, de você virar um pregador, um levita. Você não canta, você não sabe falar. Deus, ele está lhe dando essa oportunidade hoje, de você terminar de ouvir aqui este vídeo, botar o seu joelho no chão, pedir perdão pelos seus pecados e dizer que reconhece que ele é Cristo, o Salvador da sua vida. Procurar a primeira igreja que você sabe que Deus fala,
fazer uma aliança diante dos homens, porque de Deus você já está fazendo aí, depois deste vídeo você vai orar, fazer uma aliança e seguir em obediência a tudo que Cristo nos pede, aleluia. Ele está lhe dando essa oportunidade, meu irmão, minha irmã. Saia dessa vida, ele não vai lembrar de nada, ele não lembra de nada do que você fez. Quando você pede perdão, ele lhe perdoa e não lança na sua cara como os homens fazem. Ele não lança, ele perdoa mesmo, ele esquece mesmo. E ainda ele lhe prova que esquece, que ele vai passar a ter misericórdia de ti. Coisas vão acontecer na sua vida que você vai dizer, eu não merecia, mas é Cristo te dizendo, eu já te perdoei, eu já te perdoei, eu já te perdoei, aleluia. Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Só pelo simples fato de Deus ter o enviado e ele se dispor a morrer por nós naquela cruz, sem merecer, isso aqui já é de grande valor. Isso aqui já é forte, é um impacto terrível, que se eu e você não sentir, alguma coisa de errado está acontecendo conosco. Porque pense aí, meus irmãos, uma pessoa inocente, que só procurou fazer o que era certo, o bem, só procurou nos ensinar, ser condenado com morte, morte de cruz, morrer por mim e por você. Eu já ouvi pessoas dizer, ninguém morreu por mim. Foi em uma pregação dentro dos ônibus, eu pregando, e teve um cidadão que levantou e falou, eu sei que não foi ele que falou, porque a nossa briga não é nem contra a carne nem contra o sangue, mas ele deixou ser usado e falou, ninguém morreu por mim, ninguém morreu por mim. Tem gente que caça a sua própria condenação, né? Por isso que o grande sábio que pisou aqui nessa terra, Salomão, diz, né? Que é sempre para nós sermos tardio em ouvir, não, na verdade, tardio em falar e longânimo em ouvir. O sentido é esse. Tardio em falar, longânimo em ouvir. Porque a palavra que sai, Cristo ele vai falar isso quando os fariseus confrontam ele acerca de que os seus discípulos estavam comendo sem lavar a mão, e aí ele aproveita o ensejo e aplica: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, é o que sai. Então nós entendemos que o certo é a gente ouvir mais e falar menos, porque palavras elas sempre condenam. Então, meus amados, a palavra é essa. O fim dos tempos está chegando. Qualquer hora dessa, você vai ver pessoas sendo arrebatadas. Do nada você vai ver pessoas sumindo. O arrebatamento ele vai acontecer. Aí daqui a pouco você vai ver coisas a qual o Apocalipse ele completa, né? Porque se completa a palavra, o livro de Daniel com o Apocalipse, eles se encaixam. Então você vai ver coisas acontecendo, mais do que você já está vendo, né? E para ressaltar e confirmar, eu lembrei de uma passagem aqui agora, que o apóstolo Paulo, ele reforça essa questão do engano, do prosperar do engano. E é basicamente o engano aqui também, ele fala a questão do comportamento enganoso, né? Atitudes enganosas. E o capítulo 3 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso, sobre os homens, né? Ele fala sobre os seres humanos do fim do tempo, e se encaixa muito com o que
Daniel viu e que o Gabriel, né, passou as informações para ele. Homens sem afeto, sem amor, amante de si mesmo, homens insensíveis, pessoas, né, seres humanos insensíveis. Vamos dar uma lida lá, né? Aqui, vamos ler a partir do, como eu falei, sem afeto, a partir do versículo 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aqui basta. Faça aí uma autoanálise agora e veja se no seu dia, se dentro das 24 horas que Deus lhe dá fôlego de vida, você não se depara com um ser humano que tenha uma dessas características. E você não pode dizer isso sempre existiu, porque eu não vou concordar. Eu não vou concordar. Antigamente as pessoas respeitavam umas às outras. Antigamente a palavra tinha palavra de fé. As pessoas honravam com suas palavras. A gente considerava. Eu sou dos anos 90 e eu te digo que eu vivi isso. Eu vivi um tempo em que o respeito era mútuo. O respeito existia. Eu me lembro que quando eu estava jogando bola na rua onde eu nasci e fui criado, quando passava qualquer pessoa, a gente se... Para aí, calma aí. Isso é difícil você ver hoje. Isso é difícil. A gente respeitava as pessoas, a gente dava a benção meu tio. Eu tinha que ver todos os tios que entravam, ia lá na casa da minha mãe, eu dava a benção meu tio, beijava a mão, ele beijava, Deus te abençoe. As minhas tias, as mais velhas, sempre eu fazia isso. Então isso aqui se chama paternidade. Isso é coisa boa. Isso é o que dá, firmeza ao homem. Eu creio que isso pode acontecer nos tempos de hoje. Mas para que isso venha acontecer, tem que ser ensinado. Tem que ser ensinado. E o ensino, ele sempre vai partir do pai e da mãe. Do pai e da mãe. Se você quer mãe, se você quer pai, ensinar o seu filho. Por mais que hoje a tecnologia, a inteligência artificial tem dominado a cada dia, tem feito com que essa geração esteja mais aflorada para este lado, mas uma palavra de uma mãe e de um pai sempre vai ter peso na vida do seu filho e da sua filha, sempre vai ter peso. Então nunca deixe de falar, nunca ache que você está perdendo tempo, porque você não está. Nunca. Tem uma música que eu compus, né, para minha mãe, eu gosto também de compor, pela misericórdia do Senhor sou levita, e tem um trecho que eu escrevi: Deus me deu você e a você a mim, sou grato pelo amor que você sempre teve por mim, eu vou levar você sempre aqui dentro de mim, porque eu te amo, sou seu fã e sempre sou feliz. E tem outra parte que diz que eu dei ouvido a tudo quanto você me disse e hoje eu sou o que sou. Tá aí no meu canal do YouTube. O nome da canção é Mãe. Você vai aí no meu canal no YouTube, aí tá uma foto lá
meio desenhada, minha e de minha mãe, e tem a canção que eu compus. Podem olhar lá. E eu garanto a vocês que se eu não ouvisse tudo quanto um dia minha mãe me disse em relação ao que é certo e o que é errado, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Porque eu tive amigos que eu tinha contato de andar dentro da casa. Eu tinha contato de andar dentro da casa e eu via que algumas mães flexibilizavam a questão de aconselhar, de aceitar coisas da maneira como um filho fala. Eu que gritasse com minha mãe, eu que gritasse. E eu via, como eu andava na casa dos meus amigos de infância, eu via que alguns tinham uma atitude diferente e eu estranhava. Eu falei, poxa, eu não faço isso. Então, irmãos, você não está perdendo tempo. Sempre oriente, sempre dê conselho, sempre fale, reclame, prive. E quando estiver debaixo da sua aba, porque depois que sair, pode ter certeza, vai se cumprir o que a palavra diz. Ensina ao teu filho, ensina a criança o caminho que se deve andar, porque depois de grande não se desviará. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela sempre se cumpre quando ela é exercida. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. E creia, irmãos, hoje é o dia da sua oportunidade. Que Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus. Amém.